trabalhando com a industrialização da construção. Então, está colocada a questão. Obrigado, Carpinteiro. O próximo é o Paulo Vinícius, PV, e depois Zé Roberto, do Rio de Janeiro. Queridos camaradas, queridas camaradas, hoje é um dia triste para mim, pessoalmente. Nós perdemos um companheiro da minha geração da UJS no Ceará, o camarada Leonardo Caverna, que era militante do Partido Socialista Brasileiro. E nós, os comunistas daquela geração e todos os democratas e militantes do Ceará, estamos de luto, porque ele é mais uma vítima de um genocídio. E aí eu queria principiar por essa questão, que é uma morte política. As pessoas estão morrendo de uma doença que tem vacina e nós chegaremos a 500 mil mortos. Então qualquer projeto nosso nacional de desenvolvimento e de industrialização acontecerá a partir dessa sangria inominável que existe apenas porque o nosso país é um país capitalista, subdesenvolvido, periférico. E aí é preciso que a gente reflita um pouco sobre um problema que está um pouco gritando com a questão do censo do IBGE, que está ameaçado, que é preciso que a Fundação também articule as outras no sentido de assegurar o censo. Mas eu acho que desde 2013, quando houve as marchas de 2013 até agora, nós tivemos uma tendência bastante grave, porque ela afetou uma parcela da população brasileira que, à época, em 2010, era de 35%, cerca de 67 milhões de brasileiros em 2010, e esses 67 milhões de brasileiros, no período da juventude, considerado na juventude na época, mas a população economicamente ativa tinha entre 95 e 100 milhões de pessoas. Então esses 67 milhões de pessoas eram 2/3 da população economicamente ativa naquele ínterim. E vieram as marchas de 2013 que tinham como uma base o fato daquela geração concentrar os piores indicadores sociais, comparando as faixas etárias da população brasileira. Nós que militávamos então na juventude, até cabelos tínhamos, nós já constatávamos que aquela geração estava com dificuldade de entrar no Projeto Nacional de Desenvolvimento, no Projeto de Brasil. Porque ela reunia desemprego maior, ela reunia um avanço educacional, mas não se sabia se ela teria emprego. E aí depois disso veio o apocalipse zumbi bolsonarista da Covid, destruição, Temer, golpe, e essa galera está dirigindo Uber, está entregando no Uber Eats, nas motocicletas, está devendo nos bancos, E é uma geração que ela foi mais escolarizada e teve um acesso à revolução tecnológica, e ela foi absurdamente precarizada. Se eram 67 milhões de pessoas, e quem se somou a esse contingente geracional não teve condições melhores, mas piores depois deles, eu acho que nós temos aí uma parcela aí de uns 100 milhões de brasileiros e brasileiras da minha geração, que pega de 25 até 45 anos, alguns estão aqui, e que a galera tá lascada. E inclusive morrendo agora nas UTIs. Se nós não encontrarmos um caminho para que essa geração ela tenha um papel no desenvolvimento nacional e possa assumir funções nobres do desenvolvimento nacional, a nossa tarefa não estará completa. Então essa questão da industrialização brasileira, da manipulação dos principais preços da economia, o câmbio, a taxa de juros, no sentido de permitir a recomposição da massa salarial, do emprego formal, da indústria no Brasil, essa questão é uma questão central que define se nós temos ou não projeto nacional de desenvolvimento. No momento em que todo jogo político mudou, a partir da elegibilidade do presidente Lula, nós temos que aventar a possibilidade grata de chegar novamente ao governo do Brasil e, inclusive, de ter uma unidade amplíssima para poder fazer isso no nosso país. Então, as tarefas do desenvolvimento não são apenas teóricas, mas elas reúnem o destino da vida das pessoas, das nossas vidas,
que só terão lugar e sucesso na medida em que nós recuperarmos a dignidade, a democracia e o poder no nosso país. Nesse sentido, eu considero, camaradas, para terminar, que a questão da unidade do campo democrático popular no seio da Frente Ampla, a questão da ruptura com o rentismo parasitário na política do Plano Real e como vamos tratar os preços da economia para incentivar a industrialização, e a questão da defesa da nação brasileira, elas se colocam como questões muito importantes de natureza política que envolvem esse momento de transição que nós vivemos agora no meio dessa crise gravíssima, e nós precisamos usar a nossa amplitude da Frente Ampla com aquela consigna do Diógenes Arruda Câmara Ferreira, que é radicalizar ampliando e ampliar radicalizando. Eu acho sim que nós podemos ousar e pensar em resgatar a minha geração para cumprir as grandes tarefas da ciência, da indústria e do progresso do Brasil num novo projeto nacional de desenvolvimento com a grande unidade do povo brasileiro representado pelo nosso campo político. Um abraço, camaradas, vamos à luta e a nossa tristeza se converta em luta para vencer esses desafios. Obrigado, PV. O próximo é Zé Roberto e depois Leni Campeiro.